Fala moçada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de História Geral. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pré-história, o período mais longo da história da humanidade. Preparados? Vamos contar história então. Então tá aqui, moçada, olha só, esse é o nosso plano para as nossas duas primeiras aulas. Eu decidi dividir porque eu acho que vai ficar mais interessante para nós compreendermos. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história e a diferença que ela tem para a história. Por que existe essa classificação? Veremos que a pré-história é dividida em paleolítico, neolítico e também idade dos metais. Esse é o nosso plano para a aula de hoje. Na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre os hominídeos e também sobre a evolução humana. Perfeito? Galerinha, então vamos lá, olha só. Começando um pouquinho para nós tentarmos entender o que é a pré-história, que classificação é essa, por que isso vem antes da história? Bom, quando a gente fala de pré-história, nós temos que lembrar então que esses períodos foram divididos por historiadores lá do século XIX, de 1801 até 1900, que dividiram essa caminhada da humanidade em dois períodos, pré-história e história. Qual é a grande diferença entre eles? Bom, segundo esses historiadores, a pré-história ela começaria com o surgimento do gênero Homo, que são efetivamente os nossos ancestrais, e acabaria com a invenção da escrita. Então vejam, a escrita aqui é o caráter que vai definir se nós falamos de pré-história ou de história. A partir do momento então que esses povos começam a desenvolver documentos escritos, nós entramos na história. Antes disso é a pré-história, que nós conversaremos na aula de hoje, tá joia? Então, a invenção da escrita ocorre por volta de 4.000, 3.500 a.C., e aí já a história se estende a partir desse surgimento da escrita até os dias atuais. Nós veremos que na aula de hoje nós trataremos do maior período de todos da história da humanidade, que é a pré-história, que leva milhões de anos. Enquanto a história começa lá, 4.000 a.C., nós estamos mais ou menos aqui em 2024, então a gente está falando aí de apenas 6.024 anos aproximadamente de história, tá joia, galerinha? Bom, então tá aqui, olha só, um dos nossos ancestrais aqui, nós falaremos sobre a evolução humana na próxima aula. Também trouxe aqui para vocês uma imagem trazendo as primeiras formas de escrita da humanidade, que foi a escrita cuneiforme, que surge lá na Suméria, mas nós veremos isso ainda na aula de hoje, tá bom? Essa periodização, então, ela leva em consideração que sociedades sem escrita, olha só o nome dessa sociedade, sociedades ágrafas, são sociedades que ainda não desenvolveram a escrita, elas seriam sociedades sem história, Ou seja, é uma classificação um pouquinho preconceituosa, mas isso não nos importa, é somente mesmo o conhecimento que vocês precisam ter na hora da prova, tá joia? Bom, galera, como eu disse para vocês, a pré-história ela é dividida grosso modo em 3 períodos. Existem divisões diferentes, tá bom? Não se importem com isso, porque quando a gente fala da pré-história, cada novo achado, cada novo fóssil que é encontrado muda completamente a nossa visão. Então nós muitas vezes estamos aqui em evolução. A história ela é dinâmica, não é algo estático. Então existem classificações diferentes. Essas classificações elas são arbitrárias, mas olha só, isso é importante vocês terem em mente. Elas levam em consideração a tecnologia, a técnica que os seres humanos, ou esses ancestrais dos seres humanos, eram capazes de desenvolver, tá joia? Pessoal, o primeiro período, então, é o que nós chamaremos de paleolítico. Paleo significa antigo, lítico é pedra, lito é pedra. Então seria pedra antiga. Mas essa pedra antiga acabou ganhando o nome de pedra lascada, porque esses primeiros hominídeos, esses primeiros ancestrais nossos, eles já lascavam a pedra para produzir instrumentos, tá joia? Isso vai começar mais ou menos há 2,5 milhões de anos atrás. Então por que é tão importante a gente entender isso? Porque lá atrás, esses primeiros ancestrais do homem, eles começam a desenvolver ferramentas.
Começa, portanto, a história do homem. Como ainda não há escrita, nós chamamos de pré-história, tá joia? Então, olha só, galera. É a época em que os seres humanos viviam em pequenos grupos, né? Pequenos grupos que eram nômades, ou seja, não viviam num lugar fixo. E esses grupos eram grupos de caçadores, pescadores e coletores. Então é fundamental nós entendermos que eles não eram produtores, eles viviam daquilo que a natureza oferecia. Nós não produzíamos a nossa subsistência, nós íamos lá e tirávamos da natureza o que era necessário para sobrevivermos. Claro que conforme um local começava a esgotar os seus recursos, esses homens então se moviam, né, para outros locais, tá joia, galera? Por isso eles eram nômades. Bom, com a evolução, esses homens, então, eles passaram a ter o quê? Uma linguagem articulada, né? Uma linguagem articulada com a emissão de sons. E eles começaram a produzir instrumentos e ferramentas rudimentares, feitos com galhos de árvores, ossos e principalmente, olha só, as pedras lascadas. Então vejam, como eu disse para vocês, essa periodização leva em conta a tecnologia que o homem possuía para criar, para manter a sua sobrevivência. Nesse caso, eles eram capazes de lascar as pedras para produzir ferramentas e instrumentos, tá joia? Então tá aqui uma imagem, né, com algumas dessas pedras lascadas que foram encontradas e que eram utilizadas na caça, no corte da carne, por exemplo, tá legal? Galera, olha lá, não existia família, atenção aqui, não existia família como conhecemos hoje, mas sim relações tribais poligâmicas. Os homens, eles acabavam tendo relações com várias mulheres. E isso teve uma consequência muito importante. Olha só, o destaque aqui para o papel da mulher. Por que a mulher tem tanto destaque nesse período? Ao ponto de nós caracterizarmos essas sociedades como sociedades matriarcais, onde as mulheres tinham um papel predominante. Porque olha só, como esses homens eles não viviam em locais fixos e não havia o casamento como nós entendemos hoje, os homens então eles acabavam tendo relações com várias mulheres e 9 meses depois nasciam filhos. Vejam que então muitas vezes esses homens eles não relacionavam o ato sexual com a gravidez e posteriormente com o nascimento de descendentes. Percebam então que o homem ainda não se descobriu pai. Eles achavam que o fato de produzir crianças era um dom, uma dádiva das mulheres e que acontecia periodicamente. Imagina, essas relações elas aconteciam com vários membros da tribo em vários momentos diferentes. Então eles não conseguiam relacionar aquela relação que acabou fertilizando uma mulher com o nascimento da criança, porque nesse meio tempo, né, tanto antes quanto depois, muitas outras relações devem ter acontecido e então eles não conseguiam fazer essa ligação ainda, que será feita posteriormente quando o homem se sedentarizar no nosso próximo período da história, tá joia? Na verdade, da pré-história. Bom, então tá aqui. A sobrevivência do grupo dependia também do crescimento desse grupo. Por isso que a importância da fertilidade feminina era tão grande a ponto de nós estarmos aqui falando de sociedades matriarcais. Tá legal, galerinha? Bom, vejam então aqui, né, mais uma imagem que traz as mulheres que geravam os filhos e tinham, portanto, grande importância nessas sociedades. Bom, continuando aqui, vamos falar mais um pouquinho sobre o papel da mulher. Então aqui vocês têm, né, uma escultura que foi encontrada, né, em escavações que trazem aqui um formato, né, feminino, com certeza venerado, admirado pelaquela população. Bom, galera, essas pessoas, então, né, principalmente as mulheres, eram as responsáveis pela coleta de frutos e raízes que faziam parte da alimentação dessas pessoas. Por isso é comum aparecer na prova que se trata de sociedades de caçadores e coletores, né? Olha só, porque eles coletavam também. Bom, todas as mulheres da aldeia trabalhavam juntas, conversando e comparando o seu trabalho. Elas se ajudavam. Isso fazia com que as mulheres acabassem desenvolvendo mais a própria comunicação e a inteligência. Porque os homens iam caçar e a caça muitas vezes depende do quê? Do silêncio. Então esses homens eles conversavam menos, trocavam menos informação e por isso as mulheres acabaram desenvolvendo muito mais a própria comunicação e mesmo a inteligência mais do que os homens
dominando essas sociedades, tá certo? A mulher era vista então como criadora, fixadora e transmissora de hábitos culturais e da experiência coletiva, porque a mulher era a comunicadora, não é isso? Acumulada pelo grupo. Então a mulher era muito importante, tá joia, galerinha? Bom, continuando ainda a falar, olha só, desse período enorme, o maior período da nossa história, como nós vimos que vai lá de 2,5 milhões antes de Cristo aproximadamente, até mais ou menos 10 mil antes de Cristo, nós veremos o que acontece por volta de 10 mil antes de Cristo, que vai mudar essa periodização, tá joia? Bom, o que é importante nós já sabermos sobre essas primeiras sociedades? Eles cultuavam já os mortos, ou seja, já havia um entendimento, ou pelo menos uma esperança de que pudesse haver algo além dessa vida, não é? Suas mais importantes manifestações artísticas e culturais são as pinturas rupestres nas paredes das cavernas. E aqui, olha só, eu trouxe para vocês uma pintura que tem numa caverna na França, né, que traz justamente, olha só, vários animais, né, uma pintura que traz essa ideia da caça, da importância do alimento para essas sociedades. Hoje é muito debatido se eles estão realmente aqui retratando caças que aconteceram ou se eles estavam, ao pintar, acreditando que eles pudessem trazer boa sorte, que esses animais pudessem aparecer e a caça pudesse ser bem sucedida. Nós não podemos esquecer que esses homens mantinham uma relação com a natureza diferente da nossa. Eles veneravam a natureza, eles entendiam a natureza como algo vivo. Então, ao pintar, muitos hoje se acredita que ao pintar uma caça bem-sucedida e esses animais dos quais eles dependiam para sobreviver, esses homens, na verdade, eles estavam o quê? Eles estavam também invocando a natureza para que a natureza ajudasse na sobrevivência do grupo, para que esse grupo pudesse, por exemplo, ter uma caçada bem-sucedida. Tá joia, galerinha? Olha lá. Como nós falamos, esses grupos eles eram nômades, eles não se fixavam num só lugar, né? E a grande descoberta tecnológica do período foi o fogo, uma das mais importantes. Por quê? Porque o fogo permitiu o cozimento dos alimentos, principalmente da carne, tornando esse alimento mais fácil de ser ingerido e digerido. Posteriormente nós teremos, inclusive, com o tempo, não é? A redução da mandíbula, do maxilar humano, porque a carne cozida exige dentição, não exige uma dentição tão poderosa, e também o fogo ele servia para o aquecimento e servia para a segurança, espantava alguns predadores do homem, tá joia, galera? Bom, vamos fazer aqui, olha só, mais algumas considerações ainda sobre o Paleolítico. Não existia propriedade privada, então nós estamos falando aqui de um comunismo primitivo. Os gêneros obtidos pelo trabalho do grupo era compartilhado, então tudo aquilo que eles produziam era de todos, não havia propriedade privada ainda. Havia cooperação e divisão do trabalho. Os homens caçavam e as mulheres faziam a maior parte da coleta dos alimentos e dos vegetais, além, é claro, né, de cuidar das crianças, tá joia? Galerinha, então falamos aqui do Paleolítico, olha só, um período fundamental. Vamos revisar isso que foi fundamental aqui para nós entendermos esse período. É a Idade da Pedra Lascada, uma economia coletora, não havia produção, apenas coleta e caça daquilo que a natureza fornecia. Não havia propriedade privada, é o que nós chamamos, olha só, de um comunismo primitivo. A organização social em pequenos grupos nômades e era uma economia coletora que vivia da caça, da pesca e da coleta. Não há ainda produção, tá joia? O maior avanço tecnológico nesse período foi o domínio do fogo. Era uma sociedade matriarcal porque a mulher era vista como símbolo da fertilidade e da perpetuação da espécie. A cultura, então, hoje é transmitida para nós por meio das pinturas rupestres, né, que mostra justamente essa adoração que eles tinham pelas forças da natureza, já que esses homens dependiam, não é mesmo? Dependiam da natureza para sobreviverem. Tá legal, galerinha?
Entramos então no nosso segundo período aqui da pré-história, o Neolítico, que vai se iniciar ali por volta de 10.000 a.C. Galera, o que é que acontece nesse período aqui que muda a classificação? Por que que agora nós saímos da pedra lascada, da pedra antiga, para a pedra nova, né? Novo, neolítico, nova pedra, que é a pedra polida, uma nova forma, uma nova tecnologia que o homem descobriu para trabalhar as pedras. Agora o homem consegue polir a pedra e realmente fazer instrumentos muito mais eficazes, muito mais especializados para a sua sobrevivência, tá legal? Então, por volta de 10.000 a.C., acontece aquilo que nós chamamos de Revolução Neolítica, também chamada de Revolução Agrária ou Revolução Verde. Vamos entender isso melhor. O que vocês podem achar em alguns livros é uma outra divisão antes do Neolítico, que é o Mesolítico, que seria como que um período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Então alguns livros trazem o Mesolítico, que seria ali por volta de 13.000 a.C. até mais ou menos 9 ou 8.000 a.C., tá joia? Mas aqui a gente pode, grosso modo, dizer, não é, que nós já temos essa passagem do Paleolítico para o Neolítico. Se quiserem, podem pegar esse período de transição e chamar aí de Mesolítico, que também está correto, tá? Não há problema nenhum. Bom, galera, então como nós vimos, olha só, é a passagem de uma economia coletora para uma economia produtora. Os homens agora eles vão aprender a produzir o seu alimento. Isso vai acontecer como? Quando nós descobrimos como dominar a agricultura e domesticar os animais. Então, ao invés de toda hora eu ir lá e caçar novos animais, agora o que eu vou fazer? Eu vou caçar alguns animais, mas eu vou guardar esses animais aqui, né? Eu vou cercar, vou fazer com que esses animais se reproduzam e eu não precise estar o tempo todo buscando novos animais para caçar. A mesma coisa com os alimentos. Ao invés de eu ir lá e coletar as plantas, né, e as raízes para me alimentar, eu vou começar a plantar, a domesticar essas plantas, esses animais, para produzir a subsistência, a minha subsistência, a subsistência do grupo, tá joia? Nós então estamos falando aqui do início do domínio do ser humano sobre a natureza. Isso vai acontecer lá no Neolítico, na idade aqui da pedra polida. Bom, o homem então ele passou do nomadismo, né, onde ele não se fixava, ele estava sempre mudando de lugar, e agora ele se sedentariza. Então sedentarizar-se é o quê? Ter residências fixas. O homem, então, passa a residir num certo local, porque ele é capaz agora de produzir a sua subsistência. Bom, quem é, então, o grande responsável por essa classificação, que não é a única, mas é muito importante? Olha só, aqui nós estamos falando da Revolução Neolítica, né, que vai marcar a passagem do Paleolítico para o Neolítico, também conhecida como Revolução Agrícola, tá aqui, que é a expressão criada pelo arqueólogo australiano Gordon Shield para caracterizar a mudança ocorrida na pré-história que marcou a transição do nomadismo para a sedentarização do Homo sapiens. Galerinha, sobre a evolução humana e os nossos ancestrais, nós falaremos na aula que vem, tá joia? Olha só que importante isso aqui. Não foi concomitante, ou seja, ocorreu em tempos distintos, em locais distintos. Então, alguns grupos, né, de homens vão se sedentarizar primeiro, não acontece de modo homogêneo, porque esses grupos ainda eram muito pequenos, isolados uns dos outros. Nós podemos ver que milhares de anos depois, por exemplo, quando os portugueses chegam no Brasil, nós tínhamos várias tribos aqui indígenas que ainda eram nômades, por exemplo, né? Embora, claro, que já dominassem sim a agricultura, tá legal? Tranquilos? Então a coisa assim não é de um dia para o outro tudo muda, tá? São processos, são períodos, acontece com alguns grupos, outros grupos posteriormente vão também passando por essa revolução. Bom, o que mais nós precisamos saber aqui sobre o Neolítico, galera? Os animais eles passaram também a ser utilizados para o transporte, ou seja, nós deixamos de utilizar única e exclusivamente a força humana para utilizar também agora a força dos animais, tá joia? Então tá aqui, olha só como esses instrumentos eles passam a ser bem mais especializados agora que o homem aprendeu a polir a pedra, tá legal?
As primeiras espécies a serem domesticadas quando nós falamos das plantas foram o trigo, a cevada e a ervilha. Os animais, os primeiros animais então domesticados que passaram a ser criados pelos homens foram as cabras e os porcos. O domínio sobre a natureza permitiu um maior controle sobre o meio ambiente, levando à formação das primeiras aldeias sedentárias. Tá legal, galera? Bom, o homem, então, passa agora a ser o centro da organização social. Nós deixamos de ter uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. E agora que os homens começam a conviver na mesma casa, as famílias, os grupos familiares começam a surgir, o homem consegue agora, olha só, fazer a vinculação entre o ato sexual e o nascimento da prole. O homem começa a descobrir que ele é pai, que ele tem também participação na geração dos filhos, tá legal? Bom, continuando aqui o nosso estudo, vamos lá. A gente pode dizer o seguinte, que no início existia a propriedade coletiva das terras, né? Mesmo depois que eles se sedentarizam, as terras a princípio são de todos, mas né, esse comunismo primitivo vai dando lugar a uma divisão do trabalho que começa a respeitar o sexo e a idade, ou seja, se é homem ou se é mulher, se é jovem, se é velho, cada um então vai ter a sua responsabilidade nos trabalhos da aldeia. Isso, como vocês imaginam, logo vai dar origem à propriedade privada, né? Então essa sociedade igualitária, porque não existia nem a escravidão, nem propriedade privada no início, tá joia? O crescimento da população e o desenvolvimento da agricultura, no entanto, né, assim como do pastoreio, da tecelagem, olha só, produção de tecidos para proteger o homem do frio, principalmente, e da cerâmica, vão proporcionar essa especialização e a divisão do trabalho, surgindo assim classes sociais. Porque pessoas que fazem trabalhos diferentes vão começar a se enxergar como grupos igualitários. Surge o quê? Surge diferenças, né? Essa divisão do trabalho vai gerar também uma divisão em classes sociais, surgindo também a propriedade privada e a religião. Tá joia, galera? Continuando então, fazendo uma revisão sobre o que nós vimos no Neolítico, é a idade da pedra polida, a economia agora é produtora e não mais apenas coletora. Nós temos uma organização social com o surgimento das primeiras aldeias e também cidades. Essa economia produtora é agropastoril, com já produção de excedentes, e esses excedentes vão acabar gerando ainda um início do escambo, das trocas comerciais. A agricultura e a pecuária são a base da revolução neolítica, então, que fazem com que o homem se sedentarize naquilo que nós chamamos de revolução urbana, com o surgimento das primeiras aldeias e vilas. Os principais avanços tecnológicos do período foram os tecidos e o descobrimento da roda. Tá legal, galera? Então tá aqui, falamos também do Neolítico e o que é que vem agora? A idade dos metais. De novo, essa datação aqui, pessoal, ela é debatida. Nem todo mundo vai concordar que a idade dos metais começa ali por volta de 3.000 a.C. Alguns colocam entre 6 e 5.000 a.C. Depende muito dos achados, né, da região em que foram encontrados esses artefatos, tá joia? Bom, o que é então a idade dos metais? Ela é marcada pelo início da metalurgia, a capacidade do homem de trabalhar o metal, com a fabricação de instrumentos de cobre, posteriormente de bronze e finalmente do ferro. As comunidades agrícolas primitivas começam a crescer e dão lugar a cidades com uma economia em franco desenvolvimento, baseada na agricultura, no artesanato e no comércio, isso que nós chamamos de revolução urbana, ou seja, o surgimento das cidades. As sociedades urbanas se caracterizavam pela propriedade privada, olha só, diferente então daquele comunismo primitivo, pela divisão especializada do trabalho e pela existência do comércio, tá joia, galerinha? Então, a idade dos metais, né? Nesse período foi inventado o carro à roda, né? Então utilizando aquela descoberta do Neolítico que foi a roda, o barco à vela, proporcionando também uma melhoria nos transportes.
Com a evolução, determinados grupos, né, eles começam a se apossar das melhores terras e dos melhores rebanhos, dando origem a uma aristocracia, a um governo dos melhores. Aristos é melhor, cracia é governo. Surge também um grupo de sacerdotes que se dedica à parte intelectual e espiritual. A maior parte dessas populações continuou a trabalhar no campo e alguns na produção artesanal. Mas veja que agora nós temos divisão, especialização, classes sociais. As classes vão então ter maior dominância umas sobre as outras, tá joia, galera? Então tá aqui, olha só, mais um artefato, né, encontrado nas escavações aqui da Idade dos Metais. Bom, essa Idade dos Metais que nós vimos que vai de 3000 até 1000 antes de Cristo, ela é um período de transição. E com o aumento da população e da produção, o comércio vai se desenvolver. Surge a escrita para facilitar e organizar as transações comerciais. Ou seja, como nós agora produzimos mais, nós precisamos manter um controle dessa produção. Nós precisaremos agora o quê? Achar uma maneira de guardar esse conhecimento. Surge a escrita, ou seja, nós já entramos na história durante a Idade dos Metais, tá joia? Essas transformações fazem parte da Revolução Urbana e marcam a passagem para a civilização. Surgem as primeiras formas de Estado, né, de governo, responsáveis pela organização dessas sociedades. As primeiras cidades que nós tivemos foram as cidades de Ur, Uruk, Lagash, Kish e Nippur, na região do atual Oriente Médio, onde nós encontramos ali a Mesopotâmia. Nós falaremos disso aqui no nosso curso, As Primeiras Civilizações Humanas, lá na Mesopotâmia. Tá joia, galera? Bom, então tá aqui. Nós já temos o surgimento de cidades, o uso, né, o trabalho dos metais, o surgimento da metalurgia. Então nós temos esse período de transição para a pré-história, né? Para a história, uma transição da pré-história para a história. É uma transição, então, daquele comunismo primitivo para a propriedade privada. O desenvolvimento da metalurgia, com o uso do cobre, do bronze e também do ferro, principalmente para a produção de armas, e essa revolução urbana com as primeiras civilizações. Só para vocês saberem, aqui eu trouxe, né? Costuma-se dividir a idade do cobre de 3.300 a 1.200 a.C., a idade do bronze, olha só, também ali, junto com o cobre, já havia algumas sociedades que trabalhavam o bronze, até mais ou menos 700 a.C., e finalmente a idade do ferro, de 1.200 a 1.000 a.C., tá joia? Só para vocês saberem aí, terem uma ideia, tá legal, galera? Então tá aqui, moçada, vamos fazer uma revisão de tudo que nós falamos hoje. Ali por volta de 2,5 milhões de anos antes de Cristo, surgem os nossos primeiros ancestrais capazes de produzirem ferramentas para efetivamente atuarem sobre a natureza, ou seja, é o surgimento do gênero Homo, e nós falaremos melhor sobre essa evolução humana na nossa próxima aula, tá joia? Esse período, esse primeiro período da pré-história, que é o Paleolítico, ele vai durar mais ou menos ali, como vocês sabem, até por volta de 10.000 a.C. O que caracteriza o Paleolítico, ou se preferirem, a Idade da Pedra Lascada, não é isso? Era uma economia coletora, o homem ainda não produzia nada, apenas coletava da natureza, e não havia propriedade privada. Tudo que era produzido, as ferramentas, inclusive, elas pertenciam ao grupo, não é? Era aquilo que eles chamavam de comunismo primitivo. A organização social era em pequenos grupos nômades, tá joia? Então, esses grupos não se fixavam num só lugar, eles iam mudando de lugar conforme ia surgindo a necessidade, ou por conta do clima, ou por conta da falta, né, de alimentos, eles iam se movimentando pelo território. Bom, essa economia coletora, então, dependia da caça, da pesca e da coleta. Não há produção, como nós vimos. O principal avanço tecnológico aqui é o domínio do fogo para o cozimento dos alimentos, a proteção também contra os animais e, é claro, o aquecimento, né, das pessoas. Né? As pessoas então conseguem lidar melhor e conviver em regiões e locais mais frios
porque agora nós somos capazes de dominar o fogo. Bom, era uma sociedade matriarcal, porque a mulher era vista como símbolo da fertilidade e ela que produzia os descendentes da tribo, não é isso? A perpetuação da espécie, portanto, dependia das mulheres. A cultura, ela foi transmitida até nós principalmente pelas pinturas rupestres, aquelas pinturas que nós vimos nas cavernas, e como nós vimos, né, essas pinturas elas traziam muito daquele mundo que eles viviam, esse mundo de contato direto, de dependência da natureza, onde havia, inclusive, olha só, uma adoração dessas forças da natureza, tá joia? Até que por volta ali de 10.000 a.C. acontece aquilo que nós chamamos de Revolução Neolítica. Nós então agora, na Revolução Neolítica, passaremos a domesticar os animais e as plantas. A Revolução Neolítica também é chamada como Revolução Agrícola ou Revolução Verde. O homem, então, ele vai se sedentarizar, tá joia? Surge o período neolítico da Pedra Nova, que é a pedra polida. Então, a idade da pedra polida, o homem vai passar para uma economia produtora. A nossa organização social vai permitir o surgimento das primeiras aldeias e cidades, tá joia? Essa economia, então, é uma economia agropastoril, em que o homem vai ser capaz, então, de reproduzir o rebanho para o seu alimento e também de cultivar o solo, produzindo, né, pela agricultura, o alimento, a sobrevivência do grupo. Quando nós falamos então de excedentes aqui que começam a surgir, nós já temos um sutil escambo, ou seja, o comércio, as trocas, elas começam aqui nesse período, mas ainda de forma bastante inicial, bastante arcaica. A Revolução Neolítica, então, ela se dá pelo surgimento da agricultura e da pecuária, que levam, como nós vimos, à sedentarização, ou seja, a revolução urbana, com o surgimento das primeiras aldeias e vilas, tá joia? Principais avanços tecnológicos do período é a produção de tecidos e a descoberta da roda. Bom, o que acontece ali é que, mais ou menos por volta, né, de 5.000 a.C., ainda no Neolítico, para alguns aqui já entrando na Idade dos Metais, nós temos a Revolução Urbana, com o surgimento das primeiras cidades, das primeiras civilizações, que nós estudaremos também na sequência do nosso curso, principalmente ali na região da Mesopotâmia, atuais Iraque, Irã, né, por aquela região ali do Oriente Médio, tá joia? Bom, pessoal, nós estamos falando de um período de transição da pré-história para a antiguidade, para a história efetivamente ali do final do Neolítico, tá legal? Nós temos o desenvolvimento da metalurgia, com o cobre, o bronze e posteriormente o ferro, que passam a ser utilizados no lugar da pedra e dos ossos para produzir tanto as ferramentas, mas principalmente as armas, né, permitindo então que essas sociedades elas comecem também a se defenderem, porque agora, olha só, eles não são mais nômades, eles vão se fixar num local. E o que é que vai fazer com que eles possam defender essa sua cidade, essa aldeia, contra outros invasores, já que lá eles vão produzir alimentos, terá alimentos ali estocados. Então é muito fácil para uma outra sociedade, talvez até menos desenvolvida, invada essa aldeia e roube esses alimentos. Então essas sociedades agora, elas vão conseguir se defender. Há também uma mudança, né, da sociedade matriarcal para a sociedade patriarcal, porque a defesa das cidades, das aldeias, passa a ser muito importante e ela era a responsabilidade dos homens, tá joia? Então, aqui nós temos essa transição de um comunismo primitivo para o surgimento da propriedade privada com as primeiras civilizações humanas, tá joia? Por volta ali de 4.000 a.C., 3.500, essa datação varia, nós temos o surgimento ou a invenção da escrita pelos sumérios, que nós também estudaremos na sequência. E aí, né, pessoal, em 3.000 a.C., de acordo com a datação que nós escolhemos aqui no curso, nós temos essa idade dos metais, que vai até aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo, tá joia? É um período, então, de transição entre a pré-história e a história, surgindo aqui as primeiras grandes civilizações antigas, né? Sempre civilizações que vão ser civilizações hídricas, hidráulicas, que vão surgir às margens dos rios. Primeiro na Mesopotâmia,
as margens dos rios Tigre e Eufrates, também no Egito, né, nas margens do rio Nilo, por exemplo. Tá legal, galerinha? Bom, com isso nós encerramos aqui a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês.